Quem aí lembra quando eu disse a frase de que a gente que mora aqui em Israel, e mais ainda quem mora longe de Israel, só sabe aquilo que o governo quer que saibamos? Hoje, contrariando todas as expectativas, o primeiro-ministro liberou a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Pois é, essa é uma conversa, esse é um tema que divide muitas opiniões, mas eu quero deixar no final desse vídeo o meu ponto de vista e a minha opinião quando se trata de ajuda humanitária em Gaza. Já teve ministro até que disse que ia sair do governo se a ajuda entrasse em Gaza. E logo depois, meia hora depois, disse, não, peraí, não foi bem isso, essa ajuda vai ser bem-vinda. Não sai daí que a gente já volta. Pois é, hoje, dia 19 de maio de 2025, contrariando todas as expectativas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Já existe até rumores de que essa ajuda foi combinada com os Estados Unidos para a libertação do refém americano, o Idan Alexander. Vamos direto para a matéria, sem muita enrolação. Israel teve que retomar a ajuda humanitária a Gaza antes que as preocupações com a fome atingissem a linha vermelha. Só para esclarecimento, diversas matérias, diversos estudos e diversos levantamentos afirmam que o Hamas ainda detém alimentos para mais 3 meses. E que a fome em Gaza, essa imagem de fome em Gaza, o Hamas se aproveita dessa imagem para poder pressionar Israel. Porque com a entrada de ajuda humanitária, não é que o Hamas não vai morrer de fome, mas o Hamas consegue explorar mais ainda a própria população de Gaza. Mas segundo o governo de Israel, essa distribuição agora é diferente de tudo que foi distribuído até agora, e o Hamas não chegará próximo a essa ajuda humanitária. Vamos aguardar para ver, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a pressão sobre Israel estava se aproximando de uma linha vermelha, necessitando da retomada da ajuda de Gaza para prosseguir com a sua ofensiva militar. Apesar do fato de que os centros de distribuição protegidos pelas forças de defesa de Israel, projetados para manter a assistência fora das mãos do Hamas, ainda não estão prontos. Abre aspas, senadores que conheço como apoiadores de Israel vêm até mim e dizem, nós lhe daremos toda a ajuda necessária para vencer a guerra, mas não podemos receber imagens de fome em Gaza. Fecha aspas. Esse foi um pronunciamento de Netanyahu em um vídeo divulgado no seu canal pessoal do Telegram. Até que os centros de distribuição sejam estabelecidos, o primeiro-ministro afirma que Israel deve fornecer ajuda mínima à faixa de Gaza para evitar a fome em massa entre a população civil. Abre aspas novamente. Para completar essa vitória, derrotar o Hamas e libertar os reféns, não podemos chegar a um ponto de fome. Fecha aspas. Netanyahu está respondendo a uma onda de críticas à sua decisão de retomar a ajuda humanitária, que está interrompida desde o início de março. Netanyahu explica que Israel inicialmente permitiu ajuda mínima em Gaza durante a guerra, mas suspendeu as entregas após descobrir que o Hamas estava desviando suprimentos. Em coordenação com os Estados Unidos, Israel adotou um novo método de distribuição envolvendo centros de ajuda protegidos pelas forças de defesa de Israel, com o objetivo de impedir o Hamas de acessar esses suprimentos, permitindo que contratados americanos supervisionem a distribuição. E isso leva tempo, reconhece Netanyahu, observando que os primeiros centros estarão operacionais nos próximos dias, com um objetivo mais amplo de estabelecer uma zona humanitária em Gaza, sob controle israelense,
onde os civis, de fato, possam receber ajuda. Se isso for realmente feito, se o Hamas não puder ter acesso a essa ajuda humanitária e se beneficiar disso, deixando a própria população com fome e os reféns israelenses também, isso vai ser de fato um grande progresso. Mas o meu ponto de vista é outro, eu vou falar já já. Só que aí entra uma nova narrativa. Um relatório afirma que a pressão dos Estados Unidos para retomar a ajuda humanitária faz parte do acordo para a libertação de Idan Alexander. Uma reportagem de um jornal israelense afirma que os Estados Unidos concordaram em pressionar Israel a retomar a ajuda humanitária a Gaza como parte de um acordo indireto para a libertação do soldado israelense americano Idan Alexander na semana passada. Apesar das alegações americanas de que ele foi libertado como um gesto de boa vontade. Cá entre nós, quem é que acredita num gesto de boa vontade de uma organização terrorista? Que está torturando israelenses há quase 600 dias, privando-os de alimentos, de liberdade, que é o principal ponto. Quem é que acredita em uma boa vontade de uma organização terrorista? De acordo com o relatório, o acordo, coordenado por meio de contatos entre autoridades americanas e figuras importantes do Hamas, levou Israel a retomar as entregas de ajuda às áreas controladas pelo Hamas antes que os novos centros de distribuição, projetados para manter a ajuda longe do Hamas, estivessem prontos. Desde então, as forças de defesa de Israel aceleraram os preparativos para seu sistema de distribuição, mas, enquanto isso, suprimentos como fórmula para bebês, equipamentos médicos, combustível e alimentos básicos estão sendo entregues usando o mesmo método do passado, ou seja, o Hamas continua tendo acesso a esses produtos. Embora organizações internacionais de ajuda tenham a tarefa de supervisionar a distribuição, autoridades israelenses reconhecem que o Hamas provavelmente desviará uma parte significativa dos suprimentos. Fontes em Washington teriam dito que o acordo é uma medida temporária que garante o apoio contínuo dos Estados Unidos à operação militar de Israel e ajudará a facilitar o progresso nas negociações de cessar-fogo e libertação de reféns. Agora vamos lá, rapidamente, só dando uma passada sobre o meu ponto de vista e a minha opinião. Eu acho que tudo isso são essas tramas que são feitas por debaixo dos panos, que a gente que mora aqui em Israel não vai saber nunca disso, muito menos quem está no Brasil. Agora, que essa pressão está vindo dos Estados Unidos e tem relação com a libertação do Idan Alexander, isso aí com certeza tem. Smotrich, do governo, disse: se um caminhão, se um grão entrar na faixa de Gaza, eu saio do governo. E meia hora depois, ele disse que, não, peraí, essa ajuda não vai chegar no Hamas. Aí a gente entende que tem muita coisa que a gente não sabe e muita coisa que a gente nunca vai saber. A verdade é que os reféns israelenses passam fome, passam sede, têm privação de sono, de liberdade e, no meu entendimento, no meu ponto de vista, ninguém que apoia uma organização terrorista, que está acobertando uma organização terrorista e está batendo palma para tudo que a organização terrorista está fazendo, deveria receber algum tipo de ajuda humanitária. Não é obrigação de Israel. Mas, infelizmente, essa pressão, da onde vem, como vem e quais são as letras miúdas, ninguém nunca vai saber. Quero saber agora a sua opinião. Comenta aqui embaixo, eu volto com novidades direto aqui de Israel a qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto em um próximo vídeo, em uma próxima live. Bye, bye.